Convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36. Leremos inicialmente os versículos 1 a 8. Diz assim a inerrante palavra de Deus: São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bezemate lhe nasceu Reuel, e a Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, ó Pai. Tua palavra que é santa, que é poderosa, que é eficaz, que é inerrante. Pedimos-te, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração por meio dela, nos exorte, nos ensine, nos instrua na Tua vontade. Ó Deus, que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos a Tua palavra neste instante, que sejamos edificados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, o assunto da pregação desta noite é: como serão os nossos descendentes? Como serão os nossos descendentes? Eu acredito que todos os pais cristãos e aqueles que pretendem ser pais têm essa preocupação de como os seus filhos e como os seus netos serão, que tipo de pessoas eles se tornarão. Eu não estou pensando aqui em aspectos físicos, nem em condições econômicas, nem em acadêmicas. Eu estou pensando na espiritualidade dos nossos descendentes. Será que os nossos filhos e netos amarão a Deus? Ou será que eles servirão a outros deuses? Será que as futuras gerações que vierem da nossa árvore genealógica serão materialistas, consumistas e outrosistas? Ou será que eles priorizarão o reino de Deus, buscarão o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas Deus lhes acrescentará? Se os nossos filhos, se os nossos netos viverem em uma época de forte perseguição religiosa, será que eles terão a fé e a coragem para, se necessário, perderem a sua liberdade, perderem os seus bens e perder a sua própria vida por amor a Cristo? Essas perguntas são importantes para todos nós. O texto bíblico da pregação dessa noite vai nos mostrar que uma grande descendência se perdeu, que desconheceu a Deus, que foi idólatra, amou mais o mundo do que o Criador deste mundo. Capítulo 35, capítulo anterior a este, Jacó foi chamado para cultuar a Deus em Betel. Nos versículos 9 a 12 mostram que Deus abençoou a Jacó e ele passou a ser chamado Israel. Ele recebeu uma promessa de uma grande descendência, além de uma promessa também de terras, que o Senhor havia prometido ao seu pai, ao seu avô, Abraão, Isaque. E o capítulo 36, este que estamos, nos apresenta a genealogia de Esaú, que é o irmão de Jacó. E vai ficar bem claro a distinção, a diferença, o contraste entre estes dois irmãos. O contraste entre os rumos que eles estão
tomando, estão seguindo. Nós veremos que enquanto Jacó cultua a Deus e anda nos seus caminhos, o seu irmão Esaú vai se afastando cada vez mais do Senhor. E tudo isso é um cumprimento da promessa, de uma promessa que foi feita a respeito deles. O capítulo 36, ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira nós já lemos, dos versículos 1 a 8. A segunda vai dos versículos 9 a 43, que serão lidos durante a exposição. Então, em primeiro lugar, nós veremos a descendência de Esaú na terra de Canaã. Descendência de Esaú na terra de Canaã. E o versículo 1 que lemos diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Assim como Jacó, no capítulo anterior, passou a ser chamado Israel, denominando a nação dos filhos de Deus, Esaú passou a ser chamado Edom, representando um povo que não fazia parte da aliança, não era o povo de Deus. No verso 2 diz que Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Ele tomou 3 mulheres, chamadas Ada, Oholibama e Bezemate. Aqui começa um relato trágico na vida deste homem, na vida de Esaú. Ele escolheu para si casar-se com mulheres que não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte da aliança do Senhor. Em Gênesis 26 está escrito assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Berei, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca, que eram os pais de Esaú. E em Gênesis 28 está escrito: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposas para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás dentre as mulheres das filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Esaú decidiu desprezar as palavras do seu pai. E o mais grave, desprezou as palavras do próprio Deus. Estava muito claro para todo o povo ali de Israel que a vontade do Senhor era que o seu povo se casasse com pessoas apenas dentro do povo de Deus, dentro da família da aliança, pessoas que tivessem a mesma fé. Mas Esaú, propositalmente, escolheu agir de forma contrária à vontade, à prescrição de Deus. Casou-se com mulheres cananitas, que eram pessoas idólatras. Canaã era habitada pelos cananitas e por várias outras tribos, como por exemplo os hititas e os hivitas. Eram todos idólatras. Casar-se com ele, com esse povo, significava tornar-se também um idólatra. E o mais grave, ter como sogro o próprio Satanás. A sua descendência estaria cada vez mais longe do Senhor, e esse foi o caminho de Esaú. Vamos reler agora os versículos 6 a 8. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Apesar dos seus pecados, Esaú foi bastante próspero durante a sua vida. Lemos aqui que ele
que ele teve muitos bens, muitos rebanhos, de forma que a terra onde eles estavam instalados não podia sustentar todos os seus bens, todos os seus gados e os gados do seu irmão Jacó. Então o texto nos relata outra insensatez de Esaú. Ele decidiu sair da terra prometida e se afastar ainda mais do Senhor, desprezando as bênçãos de Yahvé. Mas alguém poderia argumentar: mas o texto está dizendo que a terra não podia sustentar ele e o seu irmão ali juntos, então um dos dois tinha que sair mesmo, não é verdade? Não, não é bem assim. Esaú tinha outras opções, como por exemplo, ele poderia ter migrado para o norte de Siquém, onde havia espaço para ele, para suas possessões, para os seus gados, e ainda esse território fazia parte da terra prometida, mas ele decidiu sair, ele decidiu ir para o Monte Seir. Nós precisamos lembrar também, meus irmãos, que no capítulo 27 de Gênesis relata que Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura e o trocou por um prato de lentilhas. E depois dele pedir uma bênção para o seu pai, ele ouviu as seguintes palavras: então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Parte dessa promessa está se cumprindo aqui no capítulo 36 de Gênesis. Esaú está se retirando da terra de Canaã, que era fértil, que recebia o orvalho do alto, e indo para uma terra distante. Ele também seria o pai de uma grande nação, que derramaria muito sangue, que viveria pela espada. Irmãos, nós acabamos de ver nesses versículos aqui iniciais, que quando alguém despreza as ordens, despreza a Deus, despreza as suas bênçãos, a sua vida vai descendo ladeira abaixo. Essa pessoa pode até continuar sendo bem-sucedida financeiramente, sendo próspera aqui nessa terra, como foi o caso aqui de Esaú, mas isso também será para a sua própria ruína. Há muitas pessoas que nasceram dentro da família da fé, dentro de uma igreja, foram até batizadas na infância, como um sinal de que pertenciam à família da aliança, mas em algum momento da vida, decidiu desprezar a Deus, decidiu virar as costas para o Senhor, se casando com pessoas ímpias. Irmãos, o casamento entre um crente e um descrente é pecado, segundo as Escrituras. Vai na contramão dos ensinamentos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Isso não é aprovado pelo Senhor. Em Josué 23 está escrito: se o povo de Israel se casasse com pessoas fora da aliança, então essas pessoas seriam um laço, uma rede para eles, açoite nas costas, espinhos nos olhos, até que fossem eliminados da boa terra que o Senhor havia lhes dado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, diz que nós devemos nos casar somente no Senhor. Diante disso, jovens, adultos que estão aqui, que não são casados ainda, obedeçam às prescrições da palavra de Deus. Não se casem com pessoas fora da aliança, com descrentes. Tome cuidado, pois um casamento com um ímpio tem um grande potencial de te afastar dos caminhos do Senhor.
de afastar a sua descendência, os seus filhos, os seus netos, dos caminhos do Senhor. Isso é muito sério. Por outro lado, irmãos, há grandes bênçãos em um casamento feito entre crentes, entre pessoas que professam a mesma fé evangélica. Existe adoração a Deus, tanto na igreja quanto no lar. Quando as tempestades, os problemas vêm, o casal pode então se achegar à palavra de Deus, ouvir as prescrições do Senhor, serem alimentados pela palavra, podem ser edificados mutuamente por Deus, podem dobrar os seus joelhos juntos, orar um pelo outro, podem contar com a ajuda um do outro, espiritualmente também. Além disso, os filhos são criados na disciplina, nos caminhos do Senhor, são instruídos na fé. E com a graça de Deus, no futuro, eles formarão também outras famílias de crentes, famílias que seguem a palavra de Deus. Outro aspecto que salta aos nossos olhos nesses versículos iniciais é que as promessas de Deus estão sendo cumpridas. Quando Esaú sai da terra prometida, ele está cumprindo os propósitos estabelecidos por Deus para a vida dele. Um pastor puritano, quando pregou neste texto no passado, ele disse: qualquer que seja o obstáculo, a palavra de Deus sempre é cumprida. E mesmo aqueles que se opuserem a ela, mais cedo ou mais tarde, serão obrigados a se submeter e a concordar com ela. Irmãos, todas as promessas de Deus, sem nenhuma exceção, vão se cumprir. Muitas já se cumpriram, outras estão sendo cumpridas no presente, e ainda outras se cumprirão num futuro não muito distante. Deus, Ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele é um Deus imutável, Ele não muda de opinião, não muda de ideia. Ele não se arrepende das promessas que fez. Todas as promessas que Ele realizou, Ele vai cumprir. Confiemos nisso. Nos agarremos às promessas de Deus, às suas palavras, que são perfeitas, que nós podemos ter a certeza que se cumprirão. Vamos continuar no texto, e nós veremos em segundo lugar, a descendência de Esaú em Seir. Isso está nos versículos 9 a 43. Anteriormente nós vimos a descendência de Esaú em Canaã. Agora veremos a sua descendência na terra de Seir, e as tragédias na vida desse homem continuam. O verso 9 diz assim: esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas no monte Seir. Então o nome particular de Esaú foi mudado para o nome de uma nação, Edom. E aqui diz que ele é o pai dos edomitas, trazendo a ideia para nós, que ele é o primeiro representante deste povo, dessa descendência edomita, que vai crescer, que vai se multiplicar astronomicamente. Na sequência aqui do texto, nós teremos 3 blocos de versículos, 3 partes aqui nessa descendência, envolvendo aspectos diferentes da descendência de Esaú. A primeira parte desses versículos vai dos versos 10 a 19, que mostra os filhos e os príncipes de Esaú até a 3ª geração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 10. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timná era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú, e os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá.
São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom, são os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom. Acabamos de ler, irmãos, os nomes de 3 gerações que vieram do casamento entre Esaú e as suas 3 mulheres cananitas. Nesta parte apresenta-se o nome de 12 netos de Esaú. Essa lista mostra para nós a transição de Esaú como uma família para Esaú com traços de uma organização tribal. Certamente mais tarde será possível fazer uma comparação entre os 12 netos de Esaú e as 12 tribos de Israel que descenderam de Jacó, o irmão de Esaú. É importante notar que Deus continua derramando a graça comum sobre Esaú, lhe concedendo uma grande descendência. Se os irmãos repararam, a partir do versículo 15, começou uma lista de príncipes dos filhos de Esaú. Nós podemos dizer que esses príncipes eram homens de renome, que tinham poder, possuíam famílias numerosas e muitas pessoas estariam ao seu serviço. O povo de Edom está se enriquecendo, está se multiplicando. Provavelmente, muitos deles eram comandantes militares, que tinham tropas ao seu serviço, uma vez que Esaú e a sua grande descendência viviam pela espada. Eles eram pessoas guerreiras. Irmãos, tudo isso aqui, toda essa prosperidade da descendência de Esaú, todo o poder e reconhecimento que eles tiveram na terra, deve acender uma luz de alerta para nós. Nós precisamos tomar cuidado para não invejarmos os ímpios. Esse foi o grande dilema de Asaf no Salmo 73. Ele relata que começou a invejar a prosperidade dos ímpios, porque ele percebeu que os ímpios se multiplicavam, os seus bens aumentavam, eles eram saudáveis, parece que eles não se cansavam. Apesar deles falarem mal de Deus, eles viverem sem Deus, aparentemente, a vida deles era tranquila. Eles estavam aumentando as suas propriedades. Asaf chegou a pensar que tinha guardado inutilmente o seu coração na pureza. Enquanto os ímpios estavam bem, ele estava ali enfrentando muitas dificuldades. Mas o Salmo tem uma reviravolta no versículo 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando Asaf entrou na presença do Senhor, ele compreendeu o fim dos ímpios, e então ele mudou de postura imediatamente. Ele compreendeu que não vale a pena ser reconhecido, ser grande, ser poderoso, ter tantos bens aqui nessa terra e acabar sendo condenado no tribunal de Deus. E a Bíblia nos diz que há apenas um caminho para sermos absolvidos neste tribunal do Senhor. É necessário crermos em Jesus Cristo. Somente Jesus é capaz de nos salvar. Somente a fé verdadeira em Jesus é capaz de nos perdoar, de nos lavar de todos os pecados. Sem Jesus, não há perdão. Sem Jesus, nada do que tenhamos aqui nessa terra faz sentido, vale a pena.
Os filhos de Edom foram considerados homens de renome, chamados de príncipes, mas isso não teve nenhum valor eterno para eles. Vós, porém, que estão aqui e que creem em Jesus Cristo, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A honra, irmãos, que nós temos, concedida pelos méritos de Cristo, é infinitamente maior, tem um valor espiritual, tem um valor eterno. Nós fazemos parte de um povo de Deus, do povo de Deus, com um propósito, para anunciarmos as virtudes daquele que nos salvou, para anunciarmos aos perdidos a respeito do Evangelho. Nós precisamos falar das virtudes de Deus para aqueles que estão perdidos. E a pergunta que fica para mim e para você é: estamos cumprindo a nossa missão? Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Vamos prosseguir no texto e veremos a segunda parte da genealogia de Esaú em Seir. E essa parte apresenta para nós os Oreus, versículos 20 a 30. Diz assim a palavra de Deus: são estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timná. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Oolibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná. O príncipe Dizon, o príncipe Ézer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Aqui foram listados para nós 7 filhos de Seir como governadores da terra. E assim como na genealogia de Esaú foi apresentado até a 3ª geração, nessa genealogia dos Oreus também são de 3 gerações. Mas você pode estar se perguntando, por que essa genealogia dos Oreus foi colocada aqui no meio da genealogia de Esaú? Por no mínimo 2 motivos. Primeiro, por causa do local geográfico onde Esaú foi morar. O Monte Seir. Os habitantes originais deste monte eram justamente os Oreus. De acordo com Deuteronômios 2:12, os Oreus foram os ocupantes originais deste local, porém mais tarde eles seriam desapropriados e destruídos pelos descendentes de Esaú. Em segundo lugar, porque os descendentes de Esaú se casaram com o povo Oreu, que morava ali naquela região, um povo altamente idólatra. Então, essa genealogia dos Oreus está misturada aqui com a genealogia de Esaú, para nos ensinar uma coisa, irmãos. Aqueles que um dia estiveram dentre o povo da aliança, mas decidiram virar as costas para Deus, são considerados como ímpios, como pessoas idólatras. São tratados da mesma maneira como gentios, estão no mesmo nível dos pagãos. Fontes históricas do Egito referem-se aos habitantes de Seir como mercenários, bandidos estrangeiros,
pessoas que não tinham escrúpulos. Esta era a fama agora da descendência de Esaú. Vamos prosseguir no texto. Nós veremos agora a terceira e última parte da genealogia de Esaú em Seir. Esta parte vai nos apresentar uma lista de reis e chefes de Edom, os versículos 31 a 43. A partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá de Bozrá. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Timná, o príncipe Alvá, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Aqui foi apresentado para nós uma sucessão de 8 reis de Edom, antes que houvesse rei em Israel. Leamos novamente o versículo 31. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Então, os edomitas, eles tiveram um rápido crescimento, deixando o povo de Deus para trás, entre aspas. O povo de Edom foi ficando cada vez mais numeroso e agora eles possuem reis. Edom se torna grande, se torna poderoso, mas toda essa glória humana teve um preço muito grande, meus irmãos. Esaú estava cada vez mais longe das promessas do Senhor. Ele tinha se unido a povos pagãos e provavelmente ele estava adorando aos deuses estranhos, os deuses das suas mulheres cananitas. Esaú estava deixando um legado trágico para a sua descendência. Ele sacrificou o mais importante em troca de reconhecimento, de poder, de aplausos aqui nesta terra. Agora os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos provavelmente nem sabiam mais quem era o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Irmãos, no que se refere à glória humana, à glória terrena, à prosperidade material, os filhos de Deus muitas vezes ficam para trás e muitos ímpios se destacam na frente dos filhos de Deus. O triunfo dos ímpios pode ser rápido, porém ele é de curta duração, dura no máximo esta vida aqui na terra. O fruto deles pode amadurecer rápido, aparentemente, porém logo apodrece, porque eles não têm raízes saudáveis. Por outro lado, os frutos da promessa, embora sejam vagarosos aos nossos olhos, são frutos eternos, não apodrecem. Este capítulo 36 de Gênesis é muito importante na história da redenção. Ele nos faz lembrar dos conflitos que estão relatados entre Edom e Israel ao longo da história do Antigo Testamento. A Bíblia relata que depois que os israelitas foram libertos da escravidão do Egito,
Chegou um dado momento ali da viagem que eles precisavam passar pela terra de Edom. Então Moisés, com todo respeito, solicitou ao rei de Edom que deixasse o povo de Israel passar por suas terras. E ainda se comprometeu que eles não iriam trazer nenhum prejuízo às plantações dos edomitas. E o que aquele rei fez? Ele foi cruel. Ele não deu passagem para o povo de Deus, para o povo de Israel, e ainda ameaçou atacá-los com espada. Daquele ponto em diante, Edom é descrito como um inimigo de Israel. E tudo isso, irmãos, fez parte do cumprimento das promessas e dos planos de Deus estabelecidos na eternidade. Isso que estava acontecendo entre Edom, entre Israel, era o cumprimento de uma profecia que foi feita sobre os irmãos Jacó e Esaú. Há vários relatos bíblicos de conflitos entre esses dois povos. O rei Saul, por exemplo, lutou contra Edom. O rei Davi também lutou contra eles e conseguiu subjugá-los. Depois de um tempo, eles conseguiram se libertar. E dando um salto na história, durante a invasão babilônica do ano 586 a.C., Edom invadiu as aldeias judaicas e enviou prisioneiros judeus para os babilônios. Em resposta a isso, os profetas anunciaram a futura destruição de Edom. Obadias disse que eles seriam envergonhados e cortados para sempre por causa da violência contra o seu irmão Jacó e porque eles ficaram do outro lado. Os profetas Ezequiel e Amós disseram coisas semelhantes. No início do livro de Malaquias está escrito: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. No Novo Testamento, livro de Romanos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo faz uma citação desse texto aqui de Malaquias para explicar a respeito da doutrina da eleição, da predestinação, dizendo: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O decreto de Deus sempre é colocado em prática na história da humanidade, na nossa história. Tudo isso revela o controle soberano que Deus tem sobre todo o universo, sobre a vida de todos os seres humanos. Tudo isso está acontecendo para o bem do seu povo, para a glória do seu nome. Estas verdades, irmãos, devem nos dar mais segurança em Deus, pois somos lembrados nessa noite que nada foge do seu controle. Todo o seu decreto que Ele estabeleceu está se cumprindo. Ele está conduzindo cada detalhe da história da redenção, e em breve trará consumação para nós, que somos o seu povo. Confiemos em todas as suas promessas que Ele nos deixou em sua palavra. Irmãos, embora Edom tivesse vários reis poderosos, como nós vimos aqui nesta parte final do texto, embora Israel também teve reis ainda mais poderosos e conseguiu subjugar o povo de Edom, nenhum desses grandes povos teve algum rei perfeito.
algum rei que não cometeu pecados. Todos eles eram reis falhos, reis humanos, pecadores. Em algum momento da história deles, eles erraram. Nenhum desses reis descritos aqui, foi capaz de garantir paz e segurança para a alma do seu povo. Entretanto, a Bíblia nos apresenta um homem que veio da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que veio da descendência de Esaú, melhor dizendo, da descendência de Davi. E embora ele tenha nascido em um lugar tão simples e desprezível, ele se tornou o maior rei de toda a história. O maior rei que já existiu. Ele foi um rei perfeito. Ele continua reinando sobre todo o universo. O seu nome é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que nunca cometeu pecados. Ele é o próprio Deus. Jesus governa todas as nações. Jesus é o Rei que nos salvou, que nos trouxe a libertação dos nossos pecados, que nos redimiu. Jesus é aquele que veio a esta terra por amor ao seu povo, por amor a nós, pagou o alto preço, ele cumpriu o desígnio do seu Pai, e hoje estamos aqui pela sua graça. O Rei que nos salvou, nos reuniu para si mesmo, e hoje podemos prestar culto a este Rei que é perfeito. Ele é o nosso Rei. E depois que Jesus foi morto e ressuscitou e enviou o seu Espírito para o seu povo em Pentecostes, ele abriu oficialmente o seu reino para todos os povos, de todos os lugares, de todas as nações. E hoje há salvação para todos, tanto para os judeus quanto para os gregos, tanto para os descendentes de Jacó, quanto para os descendentes de Esaú. Para ser salvo basta apenas uma coisa: crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não deixe de pregar o Evangelho para as pessoas perdidas que você conhece. Não deixe de pregar a salvação para os seus colegas, para os seus conhecidos lá no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua parentela, seus parentes, que ainda estão cegos pelos pecados. Não perca as oportunidades que Deus te dá para que você evangelize os que estão perdidos. Eles precisam da salvação, eles precisam do remédio para a alma deles, e nós conhecemos esse remédio. Nós conhecemos aquele que pode restaurar a alma dessas pessoas, e o único que pode fazer isso é Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Redentor. Caminhando para a conclusão, hoje nós vimos que através da negligência de um homem, dos pecados de um homem, de Esaú, uma descendência inteira se perdeu. Infelizmente, muitos pais cristãos estão cometendo erros na educação da sua descendência, dos seus filhos. Estão colocando outras prioridades para eles, e isso é uma loucura. Pais que estão ouvindo esta mensagem, avós que estão ouvindo esta pregação, o mais importante que vocês podem deixar para os seus descendentes é uma boa instrução da fé evangélica e um bom exemplo para eles. Ensine eles diariamente a respeito da fé em Jesus Cristo. Dê o exemplo para eles, para que eles vejam que vocês vivem aquilo que acreditam. Então você terá dado a melhor contribuição para a sua descendência, para os seus filhos, para os seus netos.
Por outro lado, se você estiver preocupado somente com a educação terrena, com a faculdade do seu filho, para que ele tenha uma ótima condição financeira aqui nessa terra, se você estiver preocupado apenas com as coisas terrenas, com o carro que o seu filho vai ter, com a casa que ele vai morar, com o apartamento que ele vai comprar, saiba que tudo isso é como uma palha que o vento dissipa com muita facilidade. Não há nada pecaminoso em si mesmo em nos preocuparmos com a educação nesta terra dos nossos filhos, mas se para isso nós estivermos sacrificando o mais importante, a instrução da palavra para os nossos filhos, se estivermos negligenciando os cultos domésticos da nossa casa, o relacionamento dos nossos filhos com Deus, então a nossa descendência corre o risco de não se lembrar de Deus, não servir somente a Deus, como a descendência de Esaú se perdeu. Por isso, hoje o Senhor nos dá uma nova oportunidade para ajustarmos aquilo que precisa ser mudado. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. O sucesso toca aqui.